Fala galera, começando mais um quadro de perguntas e respostas. Eu sou o Nutri João Pedro E aí galera, eu sou o treinador Gabriel. e vamos então para a pergunta. Mas antes eu gostaria de pedir para você, caso seja a primeira vez que tu esteja aqui, para se inscrever no canal, por favor. E caso seja já a segunda, terceira vez que tu não é inscrito, pô, tá vacilando, né, cara? Com certeza, já devia estar inscrito para receber todos os nossos vídeos o quanto antes e ter a informação o quanto antes para poder já começar a praticar e usar ela, né? Exato, tanto aqui dos quadros de perguntas e respostas, quanto vídeos semanais, quanto Performance Podcast. Sem dúvidas. Valeu, bora pra pergunta. Bora lá, primeira pergunta então. Verdade que carne bem passada ajuda no ganho de massa muscular? Porra, aí quer me fuder, né, Daí cara? quer fuder, cara, poxa. Tanto faz a carne, se é bem passada, mal passada, não importa, se é de frango, se é carne vermelha. Isso aí realmente não faz diferença nenhuma quanto ao grau de cozimento da carne. Isso aí não faz diferença nenhuma. Precisa consumir uma quantidade de proteína, independente de qual fonte alimentar. A proteína não muda conforme conforme a temperatura que é feito o alimento, por exemplo? Cara, sim, mas basicamente quando ela é crua e quando ela não é crua. Entendi. Então, tu acaba tendo mais biodisponibilidade, a digestão aumenta também quando tu cozinha a carne. Uhum. Mas daí o ponto da carne tanto faz. Tanto O faz, que importa é tanto se ela faz, tanto faz. passou num processo de cozimento, Isso. né, e tal. Existe daí um ponto para se levar em consideração, mas daí já foge um pouco da pergunta, que é quanto aos radicais livres, estresse oxidativo que causa sim. a gente comer uma carne, qualquer alimento que tem aquele tostadinho meio preto, sabe? Sei. Então sei. aquilo pode fazer mal para a saúde mesmo? através dos radicais livres. Mas em relação à hipertrofia não faria diferença nenhuma. Entendi. Mas uma dica boa, come carne mal passada, é bem melhor. Que é bem mais gostosa também. Vamos lá, segunda pergunta. Professor, tem algum treino ou exercício para quem quer ter um físico de jogador de futebol? Cara, essa é uma pergunta legal, porque com certeza tem um treino específico para quem quer ser jogador de futebol, e não só no campo, na academia. Cara, o treinamento de força, ele faz muita diferença, e os caras que fizeram o treinamento de força são os melhores caras hoje em dia. Tá aí o Cristiano Ronaldo, que, cara, eu posto direto lá, que tá na musculação treinando, e que ele é um dos caras que é mais foda hoje em dia, né, e é um dos melhores do mundo, e o cara já é velho, não lembro quantos anos ele tem agora, mas pro futebol ele tem acho que 39 anos, se eu não me engano. E pro futebol isso já é uma idade considerada mais velho. E o cara, tá voando, correndo em cima dos caras mais novos lá, porque ele sempre fez esse treinamento de força. Só que é um treinamento bem diferente do que a gente tá acostumado a ver na musculação para hipertrofia ou para outra coisa. Eu até tenho um amigo, Jonathan. Se vocês procurarem no Instagram, vocês vão achar que ele faz treino específico para força. O cara é fera nisso, velho. Se acompanhar lá, você vai ver como é diferente. Sabe dizer? É Jonathan Santos. Cara, depois a gente deixa na descrição o Instagram, fica mais fácil para poder acompanhar. E, cara, se tem um físico para jogador de futebol, vai depender da posição que o cara joga, inclusive. Porque, por exemplo, se é um centroavante, o cara precisa ser mais encorpado, ter uma musculatura mais desenvolvida. Se for um zagueiro, ele precisa ter uma musculatura mais desenvolvida, porque ele precisa parar o cara que tá chegando, e precisa ser bruto. Assim, ele também não pode ter muito desenvolvido, porque o cara pode ser muito mais rápido que ele. Então ele tem que achar um equilíbrio entre ser desenvolvido e conseguir ainda se manter rápido. Então a maioria dos jogadores de futebol não vão ser hipertrofiados, eles não vão ser super desenvolvidos. Enquanto vai ter alguns jogadores, por exemplo, o Neymar, o cara é muito magro, né? Apesar de que ainda assim desenvolveu, desde que ele saiu do Brasil e foi lá para fora, ele aumentou muito a massa muscular, porque precisava também. Mas ele tende a ser magro e ele quer ficar magro porque ele quer passar pelos caras rápido, ele precisa ter velocidade, é uma característica dele. Então existe sim um físico específico e vai depender de cada jogador, de cada posição. Tá? Fechou. Bora para a próxima pergunta então. Cara, antes da gente ir para a próxima, eu queria te perguntar, tu sabe exatamente o que muda do treino de força em específico pro futebol? Futebol com relação a quem busca hipertrofia? Isso, exato. Pro treino de força muda alguma coisa ou é exatamente o mesmo treino de força, a mesma base? Não é o mesmo, é diferente. Para quem treina musculação, vai ter muito mais exercício isolado. Vai ter muito mais exercício que busca uma especificidade do músculo, que busca exaurir o músculo. Enquanto num treino de jogador de futebol, ele vai ser muito mais global e específico para a atividade. Então ele vai fazer muito mais levantamentos terras, elevações de quadril, alguns outros exercícios diferentes de potência e de pliometria também. Porque ele precisa ter explosão, ele precisa ter velocidade
E para ele conseguir ganhar isso, ele precisa fazer treinos de potência, que é aqueles treinos que você faz com a maior carga possível, desde que você mantenha a velocidade. Se você perde velocidade, você diminui a carga. E só musculação mesmo ou dá para transferir pro futebol algo como o LPO, que tem bastante potência pura, né? Com certeza, hoje em dia, os jogadores de futebol usam muitos elementos do LPO, que é justamente um agachamento, um levantamento terra, né? Enfim, tem outros movimentos também que eles acabam usando. Só que são em períodos específicos. Em outros períodos, eles vão trabalhar isso que eu falei de potência, de pliometria, que daí foge um pouquinho do LPO, tá? Certo. E o que seria pliometria? Pliometria são treinos que utilizam saltos. Basicamente isso. Vamos resumir assim, salto ficar mais na simples. Caixa. Tipo salto na caixa, tipo saltos unilaterais, bastante saltos unilaterais, sabe por quê? Quando você vai observar um jogo de futebol, o cara faz um salto para cabecear, ele nunca cai com os 2 pés no chão. Ele sempre cai unilateral, um pé depois do outro. Então, assim, em várias situações de jogo acontece isso. Como você tem a bola no pé, como você tem que chutar uma bola depois voltar o pé para o chão, então faz muito exercício, muitos movimentos acontecem unilateralmente, né? Então no treinamento acaba que você precisa treinar dessa maneira também. Então tem muitos exercícios de pliometria, né? Exercícios de salto que eles acontecem de maneira unilateral. Perfeito. Tá? Acho que foi bem tudo, respondido, né? Vamos lá, próxima pergunta. Quais as melhores frutas para o pós-treino para quem quer hipertrofia? E aí, João? Bom, quero saber também. Dá para ser todas as frutas, tá? Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o volume delas. Por quê? Para a gente consumir a mesma quantidade de banana, não é a mesma quantidade de melancia. A gente vai comer muito mais melancia em questão calórica. Já que a pessoa quer hipertrofia, provavelmente o resto da alimentação dela já está muito volumosa, muito calórica, muito pesada. Então, tendo isso como base, a gente poderia pegar umas frutas mais calóricas para botar no pós-treino, já que essa pessoa em específico da pergunta quer botar fruta no pós-treino. Não haveria necessidade de botar fruta após o treino, mas tendo esse contexto, daria para pegar frutas mais calóricas. A mais calórica é a banana mesmo. É mais fácil de comer, não dá tanta saciedade quanto uma melancia, quanto melão, quanto o abacaxi. Dá para comer ali umas 3 bananas bem tranquilo. E comendo umas 3 bananas dá bastante caloria. Dá bastante calorias. Bastante carboidrato. Tá. Legal. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Essa pergunta aqui, ela não é uma pergunta técnica, ela foi feita mais para o nosso outro nicho do canal, que é o podcast. Então, como surgiu a ideia do podcast? Essa aí dá pra gente responder junto. Cara, perfeito. A gente já respondeu no primeiro episódio do Performance Podcast, a gente já... Metade do Performance Podcast foi falando essa pergunta, mas vamos falar caso alguém... Resumidamente aqui, porque o podcast é maior, a gente explica tudo, fala de onde a gente veio, de como surgiu a ideia e como nasceu tudo. Exato. Então assistam lá também, porque vai ter muito mais coisa que a gente vai falar aqui, mas vamos resumir aí, João. Basicamente, a gente se conheceu na mesma academia onde a gente trabalha, eu trabalho como nutricionista e o Gabriel como personal, e conversando, eu ficava em sala, dando dicas para as pessoas, e conversando com o Gabriel, lá ele em sala também, a gente teve a ideia de criar um podcast, de ter essa ideia de um canal no YouTube. Então, aos pouquinhos, ao longo de uns 6 meses, a gente foi conversando até criar em outubro de 2021 o canal, né? Até sair do papel e ir para a prática mesmo. Lembro que nessa época a gente trabalhava em sala, eu como professor de sala ajudando os alunos, montando treino, e o João, ele era nessa parte, né, de instrução mesmo. E, cara, ali naquela época o João já era bem ativo no Instagram, na rede social. Eu não era muito ativo nas redes sociais, até um pouco, assim, tentava, mas não muito. E a gente sempre tinha essa ideia em comum de gostar do YouTube, de ver muito YouTube, consumir muito, de ter, lá antes da faculdade, lá de trás, ter consumido esse conteúdo e ter pensado um dia em fazer, né, conteúdo para o YouTube também. E naquele momento que a gente já era formado, naquele momento que a gente já tinha muito conhecimento, já estava indo bem no nosso trabalho individual e sentiu chegado a hora de transmitir sentiu um pouco que mais. Agora é o momento que a gente consegue transmitir uma informação de qualidade, e muito também de a gente ver que tem, infelizmente, acaba tendo muita informação de baixa qualidade na internet. Total. E muitas vezes de pessoas que não têm nenhuma formação
e vai lá, bota a cara para fazer e acaba tendo sucesso fazendo com informação de baixa qualidade. E, pô, isso deixa a gente chateado, porque a gente vê que realmente aquelas verdades que estão sendo faladas não são bem verdades. Então, essa dor nos fez também botar em prática e falar, não, vamos trazer informação de qualidade, não vamos deixar essas outras informações que estão sendo passadas aí na internet convencer a galera, né? Exato. E justamente por causa disso, foi criado o canal no YouTube, o Performance Podcast. A gente prioriza trazer as maiores referências de cada área, que é relacionada à performance. Nutrição, esporte e também mentalidade, porque se vocês forem ver no canal, a gente já chamou um convidado campeão de pôquer, a gente quer chamar outros tipos de convidado, que seja, sei lá, jogador de xadrez, que seja alguém que fale sobre massoterapia, como foi o caso da Lu Lima. Então, não só nutrição e esporte, os dois são o ponto principal, mas mentalidade também é muito importante no Performance Podcast. Com certeza. E se você for pensar que a gente tem um conhecimento na nossa área, mas se a gente traz alguém que trabalha com aquilo, vive aquilo, estuda muito aquele nicho da área dela, ela vai poder falar com muito mais propriedade. Então, a nossa ideia é isso, trazer a melhor informação para vocês. Exato. Respondido, eu acho. Bora para a próxima pergunta, então. Para perda de peso, suco natural é melhor que refrigerante zero? Essa pergunta é legal. Cara, muito boa essa pergunta. Assim, ó, se tratando de refrigerante, a gente já pode afirmar, eu acho que é o consenso mundial já, que não é saudável. Tá? Mas se tratando de perda de peso, um suco natural, seja de laranja, uva, abacaxi, vai ter bem mais calorias que a Coca Zero. Tendo isso em vista, a Coca Zero não atrapalharia em nada no emagrecimento. É saudável? Não. Quanto mais tu puder evitar, melhor. Mas em questão calórica, não daria para... Mas tem algum suco natural que tem baixa caloria ou não tem caloria? Daí depende. Depende do quanto tu vai colocar para aquele suco. Se tu vai botar água no suco ou não. Tipo um suco de maracujá tem muita caloria? Não sei dizer. Eu teria que pesquisar. Teria que dar uma olhada especificamente no maracujá. Entendi. Mas, a princípio, por exemplo, um suco de laranja vai ter calorias de umas 3 laranjas. Uma laranja tu come e fica super saciado. Mas umas 3 laranjas já primeiro que já é meio chato, né? Você vai comer uma laranja, até comer toda a laranja, daí você já perdeu a vontade de comer a segunda, né? Agora no suco tá espremido ali, fica fácil de beber, né? Toma um copo fácil, toma o segundo ali bem tranquilo. Nesse contexto, a Coca Zero não atrapalharia em nada no emagrecimento, mas tenta evitar sempre o máximo que tu conseguir. Então, galera, chegamos ao final dessa segunda parte das perguntas e respostas. Espero que a gente tenha trazido bastante informação para vocês, bastante conteúdo legal. A gente quer pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo para continuar recebendo nossos vídeos o quanto antes, para poder estar usando essas informações na dieta e no treino de vocês. Também deixa um gostei e se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai responder no próximo vídeo. Valeu, galera!